Olá a todos, bem-vindos ao canal HandMind. Neste vídeo vou me desafiar, ou seja, vou modelar um carro de massinha em 1 hora, um dia, uma semana e em um mês. Vai ser interessante, nunca fiz isso antes. Espero que gostem do novo quadro. Todos os meus carros de massinha que modelei antes eram detalhados e complexos e eu levava um mês ou até mais para fazer cada um deles. Desta vez, vou modelar focando na velocidade, não na qualidade. Eu quis modelar uma Lamborghini Gallardo de 2006, ou seja, eu devo acabar com 4 carrinhos de tamanhos e níveis de detalhamento diferentes. Já estou ansioso para começar a modelar, mas primeiro preciso me preparar para isso. Para o primeiro carrinho, em 1 hora, imprimi pequenos desenhos para fazer formas de carroceria mais ou menos parecidas. Vou modelar a olho, me guiando por esses desenhos. Mas por enquanto, nem sei se vou conseguir fazer algo parecido com uma Lamborghini em apenas 1 hora. Depois, claro, vou precisar da massinha. Peguei 2 blocos de massinha verde, metade de um preto para rodas e janelas e um pouco de branco e vermelho para os faróis. Então, os materiais estão prontos, só falta ligar o cronômetro para 1 hora e eu começo a modelar. A primeira coisa que faço é juntar os 2 blocos de massinha em um só para dar a forma geral. Na parte superior da carroceria, corto o excesso e modelo com os dedos, tentando ser rápido. Coloco a peça no desenho e vejo o que preciso adicionar de massinha nas laterais, para que ela fique um pouco mais larga. Espalho a massinha com os dedos na forma principal, e quando eu já dei a forma geral, preciso remover o excesso de massinha da parte da frente, de trás e das laterais do carrinho. Depois disso, eu marco a área do para-brisa, das janelas e do teto. Corto o excesso de massinha da lateral da carroceria com uma lâmina fina e, em seguida, aliso as bordas com os dedos. E eu fico com esse formato aqui. Depois, recorto os arcos das rodas e modelo as rodas separadamente. É difícil segurar o carrinho, pois a massinha é macia e acabo danificando as formas da carroceria constantemente. Em seguida, marco a área a ser recortada. Isso vai ser o capô do motor. Dou uma ajeitada nele, alisando as imperfeições, recorto as áreas superiores para as entradas de ar do motor e também esses elementos laterais. Faço algumas marcações aproximadas na parte de cima, sem dar muita atenção a isso. E depois de 25 minutos eu já tenho essa forma, que já lembra uma Lamborghini. Em seguida recorto o espaço para a placa no para-choque traseiro. E agora eu pego a massinha preta, deixo ela bem fina, amassando com os dedos, coloco no carro e corto o para-brisa no olho. E do mesmo jeito, colo a janela lateral e os elementos no para-choque dianteiro. Em seguida, faço a parte traseira, colando esses pequenos pedaços pretos. Colo as lanternas traseiras vermelhas e as dianteiras de massinha branca. Depois começo a fazer as rodas, corto pequenos anéis e colo no carro, mas ainda preciso fazer pelo menos alguns aros. Por isso, com um fio fininho e massinha, faço o aro redondo da roda e é isso que consigo modelar em 1 hora. Vamos analisar ela depois com os outros carrinhos. Agora, modelar o segundo carrinho em um dia, eu pego uma outra massinha NSP que é bem dura. Coloco o desenho sobre a folha de massinha aberta e recorto a base. Aqui já trabalho nos desenhos técnicos, pois tenho tempo para isso. Depois, recorto a parte lateral da carroceria, que preciso colar nessa base. Mas primeiro eu faço os arcos das rodas colando essas pecinhas. Recorto o elemento lateral da carroceria e agora colo a parte lateral nessa mesma base. Depois, destaco as partes superiores da carroceria, aplico massa de modelar e moldo a forma desejada. Com uma ferramenta, removo o excesso e aliso a superfície. Depois de recortar a parte traseira, colo ela no lugar junto com toda a estrutura, peça por peça. Faço a parte dianteira separadamente. Depois, preenchi todo o espaço com massa de modelar para a escultura, para que o capô pudesse ser colocado por cima sem afundar. Também preenchi o interior e o motor com massa de modelar. Coloco essas peças para o teto e, em seguida, colo por cima o para-brisa com o teto, já tendo pintado de preto as áreas das janelas e os elementos das partes dianteira e traseira do carro. Depois, pego um pedaço de massa de modelar azul, amasso com as mãos e, em seguida, transformo em uma camada bem fina de massa
com a qual vou cobrir esse carrinho. Aperto a massa de modelar com os dedos e destaco bem todas as curvas da carroceria do carrinho, cortando o excesso. E assim eu cubro todo o carrinho. Fico com uma lamba azul, mas faltam as rodas. E foi assim que eu modelei as rodas. Pego a massa de modelar, estico e corto pequenas rodas. Depois recorto o aro usando um molde, pinto ele e as rodas com tinta. Junto tudo, colo o aro do disco e depois a borracha preta. As rodas prontas eu coloco no carrinho e ele está pronto. E em apenas um dia eu consigo modelar assim. Vamos analisar ela em detalhes depois. E agora eu começo a modelar o carrinho em apenas uma semana. Ele vai ficar mais bonito e detalhado do que os anteriores. Como vocês podem ver, a escala aumentou, assim como o tempo para criar. Assim, posso focar mais nos detalhes e acabamento deste carro. Estou fazendo basicamente do mesmo jeito que o carrinho anterior, só que o tamanho aumentou. Depois de cortar a superfície lateral, com os dedos, destaco as formas arredondadas da carroceria, dobrando a massinha. Coloco no lugar e vejo se tudo encaixa. Colo esses dois painéis e fica essa estrutura. Em seguida, destaco as caixas de roda e faço a parte traseira. Instalo esses elementos e recorto o espaço para a placa. Depois faço as partes superiores, adicionando massinha, aliso a superfície e coloco o para-choque dianteiro. Ao capô desse jeito, acrescento a base para os faróis e coloco no lugar. Coloco a divisória entre o motor e o interior e coloco esse túnel central bem no meio. Na tampa do capô, destaco as grades para o motor e coloco no lugar. Depois de fazer esses painéis de porta, coloco-os dentro do interior e pinto com tinta preta. Faço o painel sem me preocupar muito com os detalhes, apenas fazendo o básico. Faço os bancos dessa forma e os instalo nos seus devidos lugares. E o último detalhe no interior é o volante. Também colo ele em toda a estrutura. Anexo essas pecinhas para instalar o teto, coloco um arame para dar resistência e preencho o espaço com massinha. Coloco o próprio suporte do teto. Depois, pego a massinha vermelha e amasso até ficar fina e uniforme, para cobrir o teto com ela e coloco no lugar. E já de uma maneira conhecida, dou cor ao carro. Depois faço as rodas, 12 círculos pequenos assim e junto 3 de cada vez para obter a largura necessária da roda. Corto um disco assim, colo na roda e envolvo com o pneu. Chegamos à última etapa, colocar as rodas e voilá, após uma semana de modelagem, o carro está pronto. Então agora eu tenho 3 Lamborghini, um feito em 1 hora de modelagem, outro em 1 dia e outro em 1 semana. Agora vem o trabalho mais difícil, modelar o quarto Lamborghini em 1 mês inteiro. E como eu modelei e trabalhei na versão mais bonita e de melhor qualidade do Lamborghini. Você já pode assistir em um vídeo separado no meu canal, clicando no card acima ou no link na descrição. Primeiro, vamos analisar em detalhes o carrinho feito em 1 hora e no final vou mostrar para vocês como ficou o Lamborghini após 1 mês inteiro de trabalho. Como o tempo era curto, tentei fazer rapidamente as principais características do Lamborghini e acho que consegui fazer isso. Dá para reconhecer que é um Lamborghini, mesmo estando bem torto, só ficou um pouco estreito, deveria ser um pouco mais largo. Mas, para 1 hora de trabalho, se não for muito exigente, acho que ficou muito bom. No começo, eu duvidava se daria para fazer alguma coisa em 1 hora de trabalho. Como se viu, dá para fazer até mais do que isso. Comente, você conseguiria modelar um carrinho em 1 hora? Vai ser interessante ler. E para ficar mais claro, para que vocês entendam o tamanho, aqui está ela, junto com um carrinho Hot Wheels. Como podemos ver, a escala fica um pouco menor do que a do Hot Wheels, e aqui está o carrinho depois de um dia de trabalho, já está com uma aparência muito melhor. As linhas da carroceria e os traços característicos são claramente visíveis, e na largura ela ficou correta, já tem rodas mais bonitas e o tamanho dela é mais ou menos o dobro. E agora a Hot Wheels já parece menor em comparação com ela. E aqui está a diferença entre os carrinhos feitos em 1 hora e em 1 dia. Fica muito melhor e mais bonito. Eu, obviamente, não fiz a detalhamento do interior deles, porque simplesmente não havia tempo para isso e a escala era muito pequena. E aqui está o próximo modelo, que já tem interior, e ele fica ainda maior do que o azul, aproximadamente 3 vezes maior. E provavelmente esta é a escala 1/36,
Os detalhes da carroceria aqui são ainda melhores e as rodas são mais bonitas, que repetem o formato do original. Acabamento interno, volante, bancos e painel de instrumentos, sem detalhes e botões pequenos. Fiz até os pequenos espelhos laterais, embora tenham ficado muito frágeis. Tento não quebrá-los quando pego o carro nas mãos. Na parte de trás, ela já tem um spoiler que não havia nos carrinhos anteriores, e os faróis estão mais destacados. Comparada com a azul, ela ficou ainda melhor, já parece um bom carrinho de brinquedo. Porque à primeira vista, nem parece ser de massinha. E, enfim, chega o tão esperado momento. Olhem o que consegui fazer em um mês de trabalho. Aqui já tem detalhes de tudo e as proporções corretas da carroceria. Rodas bonitas, originais e detalhadas, com discos de freio e pinças, pequenas grades na grade do radiador, detalhes ópticos dos faróis, janelas plásticas transparentes com limpadores e interior bonito em cor vibrante e detalhada. Eu gastei 31 dias de trabalho em toda essa beleza. E se comparar com os outros carrinhos, a diferença surpreende. Em um mês, eu fiz um carro que não é pior do que os outros, e em alguns aspectos até melhor, do que os colecionáveis comprados ou modelos de plástico para montar. E se eu conseguir fazer um modelo tão legal em um mês, fico curioso para saber como vai ficar um carrinho de massinha se eu gastar 2 ou até 3 meses nele. E eu já tenho um modelo desse para vocês. Este é um Nissan GT-R35 na escala 1/24 igualzinho ao Lamborghini. E volto a repetir, isso aqui foi feito de massinha, só que aqui eu não usei massinha colorida para pintar. Eu pintei mesmo com tinta. Aqui todas as peças são pintadas, por isso elas não parecem ser de massinha. Eu levei mais de 3 meses para fazer esse trabalho. Até as rodas com freios são feitas de massinha, mas não de uma comum, e sim de uma muito dura, chamada NSP. Esse é o melhor modelo que eu já modelei na vida. Aqui tem detalhes de absolutamente tudo, um interior lindíssimo com todos os botões minúsculos, o motor em todos os detalhes, rodas que giram com destaque para o desenho dos pneus e até mesmo detalhes na parte de baixo do carro. Como eu criei essa obra-prima do zero, totalmente com minhas próprias mãos, você pode ver neste vídeo. O link para ele também estará na descrição. Vamos voltar ao tema do vídeo. A última Lamborghini, comparada com a vermelha, ficou muito melhor, e comparada com todas as outras também. Dá pra ver o quanto ela é maior que as outras e o quanto tem muito mais detalhes. Parece até que ela nem foi feita de massinha e não deveria ser comparada com esses carrinhos. Foi assim que consegui modelar esses carrinhos. Espero que vocês tenham achado interessante e gostado do novo formato de vídeo. Essas 3 pequenas réplicas de Lamborghini vão ficar na minha pequena coleção, mas a maior e mais bonita Lambo eu vou destruir. Vou fazer um teste de resistência tipo um crash test, como normalmente acontece no meu canal, porque a criei exatamente para isso. E a estrutura foi projetada para suportar danos, enquanto os outros carrinhos são resistentes e estão cheios de massinha por dentro para durarem mais tempo. Se quiserem mais vídeos assim, comentem e deixem likes. Assim eu vou saber que vocês gostaram dessa ideia que foi sugerida por um inscrito chamado Fantomas. E eu decidi que isso realmente vale a pena tentar fazer, por isso agradeço muito a ele. Inscreva-se no meu canal do Telegram, lá eu publico fotos exclusivas do processo de modelagem dos meus trabalhos e assim você também ficará por dentro de todas as novidades do canal. Agora todos os meus novos vídeos também serão lançados no VKVideo. Inscreva-se para não perder novos vídeos interessantes. E claro, inscreva-se no canal principal do YouTube. Se você está aqui pela primeira vez e gostou das minhas criações de massinha. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Tchau para todos.